Bom, pessoal, vamos então agora à segunda parte, né, da aula dessa semana, que é a parte onde nós vamos pôr em prática aquela teoria que nós vimos na primeira parte, né, do vídeo, né? Então nós vamos utilizar o provador de teorema TP-TP, né? Então o primeiro passo é acessar o ambiente do TP-TP a partir desse link que está aqui, né? tptp.org/cgibin/system-on-tp-tp, ok? Quando a gente acessa, a tela inicial é essa aqui. Bom, na primeira parte da tela, note que está selecionado aqui, ó, para você obter o fonte pelo arquivo. A gente não vai usar essa opção, a gente vai usar essa opção aqui, ó, de input fórmula, ok? Então, nossos problemas TP-TP vão ser digitados aqui. Se eu deixasse na opção que vem marcado, que é essa aqui, ele ia esperar que eu indicasse aqui um arquivo de entrada. Não é isso que a gente quer, beleza? Então a gente vai usar aqui o input fórmula, beleza? Ah, na verdade, o arquivo de entrada seria essa opção aqui. Mas enfim, nós vamos utilizar essa opção e vamos digitar nesse campo aqui os nossos programas TP-TP. Ok? Ah, Para facilitar, ignorem essa parte aqui. Lembra que eu falei que o TP-TP tem vários provadores, dá acesso a vários provadores de teorema? Então, aqui está a lista de provadores de teorema a que ele dá acesso, ok? Ah, tem o CVC, o Darwin, o E, enfim. O que nós vamos usar é o Z3, então é só vir aqui e marcar só o Z3, beleza? Então, marcado aqui o Z3, a gente já escolheu qual provador de teorema que a gente quer usar, e aí o que nós vamos fazer vai ser digitar aqui o programa e depois clicar no botão para ele verificar, né, se o programa está correto. Então vamos lá. Nosso primeiro teste, nós vamos verificar se uma consequência lógica é válida ou não. Beleza? Nós vamos pegar um exercício que nós já fizemos e vamos verificar se a consequência lógica que está naquele exercício é válida ou não. O exercício que nós vamos pegar é o da lista 2, né, na segunda lista, lista da segunda semana, a letra B do exercício 2, ok? Nós vamos pegar esse exercício e nesse exercício a gente pedia para verificar se aquela consequência lógica era válida ou não. Então nós vamos pegar esse exercício exatamente e vamos verificar se aquela consequência, aquela implicação lógica que está lá é realmente válida, ok? Então o primeiro passo é ir lá no exercício e fazer um Ctrl C, né, do enunciado. Então vamos lá, já. Então aqui na caixinha de input eu vou começar a digitar o código da minha fórmula. A gente viu lá na aula teórica que a gente sempre começa com FOF, né, para falar que é um subset de lógica de primeira ordem que a gente vai usar. Abre parênteses e depois tem que dar o nome, né, nome para o teste que a gente vai fazer, né, para a proposição que a gente vai testar. Como eu estou copiando o exercício 2B da lista 2, eu vou convencionar e vou dar o nome para ele, lista 2, x de exercício 2B, ok? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, eu fiz desta forma, a única regra é que ele começa com letra minúscula, desculpa. Depois disso eu tenho que falar se isso é uma conjectura ou um axioma, como eu falei na aula teórica, né? Nós vamos usar no princípio sempre conjectura. Por que conjectura? A gente está falando que a gente quer testar se isso aqui é verdade, né? Então, ok, vírgula, e aí abro parênteses e vou colocar aqui no meio o código fonte, né? Ou seja, a minha regra de fato, né? A regra que eu quero testar. Note, aqui eu já coloquei o fechar, fechar parênteses e ponto. Esses dois parênteses que eu estou fechando aqui são os dois que eu abri aqui em cima, ó. Eu só já coloquei para evitar esquecer, né? Eu já fui lá na lista de exercícios, fiz Ctrl C no exercício, né? Na fórmula do exercício 2B, eu vou fazer Ctrl V aqui agora para vocês verem, tá vendo?
já apareceu aqui. Isso aqui é exatamente o que está lá no exercício, né? Se vocês for lá no PDF, no 2B vai estar isso aqui. É essa a implicação lógica que nós queremos testar. Só que lembrem que os conectivos aqui são diferentes, né? O E, na verdade, é um E comercial. Então, vou substituir aqui. A implicação é o igual, sinal de maior, e o ou é uma barra vertical, beleza? Então, agora a minha fórmula está feita. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que vai dar um erro, tá? Eu vou rodar aqui só para a gente ver. Então, eu cliquei aqui no input fórmula, coloquei minha fórmula aqui, beleza? Eu já tinha selecionado aqui, já selecionei aqui o provador de teorema que eu quero usar, que é o Z3, ok? Então, depois que eu selecionei o provador de teorema e coloquei a fórmula aqui, eu vou mandar ele rodar o sistema selecionado, esse primeiro botão aqui, ó. Então, vou lá, Run Selected System, e aí, ó, ele deu um erro. Por que ele deu esse erro? Ele está reclamando que ele tem essa implicação lógica aqui seguida de alguma coisa que não está entre parênteses, entendeu? Então, toda vez que a gente for fazer, então eu só voltei, ok? E aí toda vez que a gente for fazer o teste de implicação lógica ou de equivalência lógica, a gente deve colocar cada parte da implicação entre parênteses. Ó. Eu acrescento esse parênteses aqui, ó, tá? Isso é uma exigência da sintaxe dele, ok? Então agora, mas nota que esses parênteses não mudou em nada, né? A semântica da implicação lógica que eu estava querendo fazer, né? Eu queria, o exercício era ver se a implicação lógica P e Q implica em P ou R, se isso era válido ou não, ok? Agora então eu vou pegar e rodar novamente. Ele está rodando, note, beleza, conseguiu rodar, aqui está a resposta do sistema. Ele mostra aqui um passo a passo de várias regras que ele utilizou para provar, tá? Mas isso aqui, não vamos nos ater a isso aqui. O que nos interessa é esse resultado aqui, ó. Note, ele está falando que aquela implicação lógica que nós colocamos lá é um teorema. Ou seja, se ela é um teorema, o que ele está me dizendo é que aquela implicação lógica é uma implicação lógica válida, ok? Que aquela regra que eu coloquei lá é válida. Então, isso nos diz que a resposta para aquele exercício é sim, essa implicação lógica que nós colocamos é válida, como nós vimos também usando tabela verdade lá no exercício. Agora vamos fazer um teste de uma que é falsa, ok? Então vou voltar aqui. Então o que eu sugiro? Beleza, viu, testou que isso aqui é verdadeiro, pega, copia isso aqui, cola num arquivo separado, guarda lá escrito ó, código TPTP para questão 2B da lista 2 tal, e documenta isso, beleza? O que nós vamos fazer agora é a 2C. Né? A 2C era uma que era inválida, né? Era uma implicação lógica que a gente descobriu ser inválida, que era essa aqui, ó. Fui lá, fiz Ctrl C, tá? E estou fazendo Ctrl V aqui. Vou só mudar o nome aqui. Não teria problema nenhum eu manter o nome, vou mudar só porque se vocês estiverem guardando, aí você guarda cada uma com um nome diferente, enfim. Então, eu estou fazendo essa conjectura aqui, né? Vou substituir aqui os conectivos, né? Então, o exercício era para testar se P se somente se Q implica em P ou R, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o P ou R entre parênteses também, né? Porque cada lado da implicação tem que estar entre parênteses, senão ele dá erro, a gente já viu isso. E aí, eu vou rodar. Pelo que a gente viu no exercício, né, isso aqui não é uma implicação lógica válida. Ou seja, como resposta, a gente deve obter que isso é counter-satisfiable e não que isso é um teorema, ok? Então vamos lá, vamos rodar aqui. Aqui está a resposta. Ó. Resultado
o meu provador de teorema está me dizendo says that it is counter-satisfiable, né? Está me dizendo que isso aqui é contra-satisfatível, ou seja, não é um teorema. Como conclusão, nós temos que essa implicação lógica aqui não é uma implicação lógica válida. Como nós já vimos lá, nós conseguimos provar isso no exercício da lista 2, né, o exercício 2C. Beleza? Então, nós fizemos aí dois exemplos que a gente verifica a consequência lógica. Um, que foi na lista 2B, né, na lista 2, exercício 2B, que a consequência lógica era válida, ele deu que é um teorema, ok? Logo, me diz que aquilo ali, de fato, é uma consequência lógica válida, aquilo ali é sempre verdade. Já na segunda, que foi o exercício 2C da lista 2, ele me falou que aquilo é contra-satisfatível, ou seja, aquela consequência lógica não é uma consequência lógica válida, ela é inválida, como a gente já tinha visto no exercício. Da mesma forma, a gente vai verificar agora equivalências lógicas, a mesma ideia. A gente vai enunciar como conjectura, vai colocar lá o código da equivalência que a gente quer testar. Se a resposta for teorema, é porque aquela equivalência lógica é válida. Se for counter-satisfiable, é porque aquela equivalência lógica não é válida. Ok? Então vamos voltar lá para o TPTP e vamos fazer um teste com o exercício da lista 3, né? O 1A da lista 3. Então, voltando aqui para o TPTP, vou fazer aqui da lista 3 o exercício 1A, né, uma conjectura. E aí, eu já copiei lá o exercício, vou dar só um Ctrl V aqui e vou adaptar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir aqui os conectivos. Aqui era um E, o E aqui é o E comercial, aqui um condicional, aqui outro condicional, aqui outro condicional. E o que a gente quer testar, né, é uma implicação lógica, ou seja, eu vou colocar aqui uma equivalência lógica, desculpa. Então aqui é um bicondicional. Então a equivalência lógica que o exercício pede para testar é que se P e Q, então R, é equivalente a se P, então Q, então R. Ok? Então já coloquei minha fórmula aqui e vou rodar aqui o sistema. Note, ele está me dando um erro. Por que ele está dando esse erro? Mais uma vez, é questão do parêntese, que faltou aqui um parêntese mais externo, pegando toda a minha conjectura. Ixi, não é. Espera aí, deixa eu olhar aqui direitinho qual o parêntese. Perdão, não era isso não. Perdão, vamos lá. Aqui está a nossa fórmula, né? Então essa aqui é a proposição que a gente tinha feito, né, que a gente quer provar. Por que ele está dando erro? Lembra que eu falei que toda vez que a gente tiver um condicional, se antes do condicional você tem uma coisa composta, é obrigatório você colocar o parênteses aqui. Então, porque não usa o que as prioridades, né, que a gente usa lá. A gente sempre faz o e antes do se então. Aqui, como ele não usa isso, ele exige que você coloque os parênteses, ok? Então, eu inseri esses parênteses aqui para garantir que P e Q, então R, né? Aqui, de um lado do condicional já tem o parênteses, do outro lado é só um termo, então não precisa de parênteses, beleza? E esse condicional aqui, os dois são de um termo só, então não precisa de parênteses. Então era só acrescentar esse parênteses aqui mesmo. Vamos ver, né? Se rodar agora é porque era só acrescentar. Então vamos lá. Beleza, rodou. Aqui tem toda uma explicação passo a passo, né? Enfim, não interessa. O que interessa pra gente é esse resultado aqui, ó. Ou seja, ele está me falando que aquela minha equivalência lógica é um teorema, ou seja, ela é uma equivalência lógica verdadeira, uma equivalência lógica válida. Exatamente o resultado é que a gente chegou lá no exercício 1A da lista 3, quando a gente verificou, né, essa equivalência lógica. A gente chegou exatamente a essa conclusão de que ela era válida. Ok? Agora nós vamos fazer então um teste de uma equivalência lógica não válida. Para esse teste, nós vamos usar o exercício 5 da lista 3, né? Que era aquele exercício que falava
da contrária e da contrapositiva, ok? Então, aqui é o exercício 5 da lista 3. Vou copiar aqui a minha fórmula lá do exercício. Eu tinha dado Ctrl+C lá, dei Ctrl+V aqui, né? Então, é essa equivalência aqui, né? Que a gente quer que ele pede para testar, ou seja, o exercício pede para você testar se a contrária e a contrapositiva são equivalentes. Então nós temos a contrária e a contrapositiva representadas aqui, né? Vamos verificar se elas são equivalentes. Eu tenho só que mudar aqui os conectivos. O não já é tio aqui também, então não tem problema, né? Só preciso mudar os outros. Notem, aqui já tem parênteses dos dois lados do bicondicional, os condicionais aqui em cima de um termo só, então provavelmente não vai dar problema. Então a gente quer testar se a contrapositiva e a contrária são equivalentes. Esse era o exercício 5 da lista 3. Então já fiz aqui a contrária e a contrapositiva, vou rodar. Como resultado está aqui, ó. Isso é contrasatisfatível, ou seja, isso não é um teorema. Se isso não é um teorema, não é uma tautologia, isso quer dizer que essa minha equivalência lógica aqui não é válida, né? Ou seja, a contrapositiva não é equivalente à contrária. E foi exatamente isso que a gente chegou à conclusão lá quando nós fizemos o exercício 5, né, da lista 3. Ok, então nós já vimos como usar o nosso TPTP para verificar se uma consequência lógica é válida ou não, se uma equivalência lógica é válida ou não. Agora, lembra aqueles exercícios que nós fizemos que nós classificávamos se uma determinada proposição era tautologia, contradição ou contingência? Nós vamos ver aqui como fazer aqueles exercícios. Então, só passando rapidamente a teoria aqui que a gente vai usar, o que acontece? Como que a gente vai chegar a essa conclusão? Do mesmo jeito que nós fizemos lá com as implicações e as consequências lógicas, a gente vai pegar e vai enunciar a proposição que a gente quer testar, falando que a gente está conjecturando aquilo, né? Então vamos falar que é uma conjectura e colocar lá. Se a resposta for teorema, isso significa que aquela conjectura que nós fizemos é sempre verdade. Ora, algo que é sempre verdade, independente de outras coisas, independente de outros axiomas, é uma tautologia, ok? Então a gente colocou lá, deu que é um teorema, a gente já sabe que é tautologia, beleza? Já se a resposta for counter-satisfiable, isso quer dizer que ela pode ser falsa, né? Ou seja, ela não é uma tautologia, ela pode ainda ser uma contradição ou uma contingência, beleza? Então, para ver se é uma contradição ou uma contingência, a gente vai fazer um outro teste. A gente vai pegar e vai colocar um não na frente da proposição que a gente testou. Se a negação que a gente... E vamos testar agora a negação da proposição. Se a negação for uma tautologia, significa, ou seja, a negação daquilo é sempre verdade, isso significa que a proposição original é sempre falso. Então, a proposição original será uma contradição. Já se quando a gente negar a proposição original, ela também for counter-satisfiable, isso significa que nem a proposição original, nem a negação dela é sempre verdade. Então, tanto a proposição original quanto a negação dela, às vezes é verdade, às vezes é falso. Ou seja, aquela proposição é uma contingência. Entendido? Vamos aos exemplos, então, que eu acho que vai ficar mais claro, né, na hora que a gente entrar nos exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é da lista 2, o exercício 1, letra A. Né? Eu já copiei ele aqui. Então, o exercício 1, letra A da lista 2, pedia para a gente testar se essa proposição aqui é uma tautologia, testar não, classificar essa proposição como tautologia, contingência ou contradição. Pela teoria que nós acabamos de levantar,
pelo que a gente viu na lista de exercício, isso aqui é uma tautologia. Então, pela teoria que a gente acabou de levantar, se eu rodar isso aqui, o TPTP vai me falar que isso aqui é um teorema, né? Logo, ou seja, é sempre verdade, logo é uma tautologia. Beleza? Então, se a gente tiver certo, na hora que a gente rodar, o TPTP vai falar que isso aqui é um teorema. Então, deixa eu só mudar aqui o condicional, né? Mudar os operadores. O E é o E comercial. E aqui de novo, setinha, né? Ok. Olha que os condicionais de um lado tá já tudo entre. Opa, tem um parênteses faltando aqui, na verdade, né? Tá faltando um parêntese aqui. Né? Ó, abri, fechei, fechei. E aí aqui eu fechei a condição, né? E aqui a consequência é simples, ok? Então, isso aqui é o enunciado do exercício 1A da lista 2. Ele pede para a gente ver se isso aqui é uma tautologia, contingência ou contradição. Então, vou executar. Desculpa, cliquei no botão errado. Vou executar. Aqui está. Ele chegou, me deu como resultado teorema. Ou seja, aquela proposição que nós fizemos lá é sempre verdade. Com isso, nós conseguimos então concluir que o exercício 1A da lista 2, que é essa proposição aqui, é uma tautologia. Ok? Agora vamos fazer o 1C. Né? Vou lá copiar, né, o 1C. Então já tá aqui o 1C copiado. Então, exercício 1C. O 1C é se P então Q, e P e não Q. Ele quer saber se isso aqui é uma tautologia, contradição ou contingência. Então, vou colocar aqui, né, o condicional. Isso aqui é um E, vou substituir. Aqui é outro E, vou substituir. Se eu rodar e der teorema, é porque é tautologia. Se der counter satisfiable, aí vai ser ou contradição ou contingência, a gente vai ter que fazer outro teste, né? Que é segundo a nossa teoria. Então vamos lá. Se eu rodar aqui, tá, deu counter satisfiable, ok? Se dá counter satisfiable, isso quer dizer o quê? Que ele não é sempre verdade. Ou seja, ou ele é sempre falso, ou às vezes é verdade e às vezes é falso. Beleza? Se ele for sempre falso, é uma contradição. Se for às vezes verdade, às vezes falso, é uma contingência. Né? Isso aí é segundo o que a gente já estudou. Então, eu sei que isso aqui pode ser falso, mas não sei se é sempre ou se é às vezes. Então, o que, que eu posso fazer aqui no TPTP para saber se é sempre ou às vezes? Eu vou negar isso tudo. Para eu negar isso tudo, o que, que eu faço? Eu coloco tudo entre parênteses e coloco uma negação na frente. E vou rodar de novo. Se essa negação aqui for teorema, ou seja, for sempre verdade, é sinal que aquela proposição inicial que nós colocamos, ela é uma contradição, né? Porque a negação da contradição é uma tautologia. Então a gente negou a proposição. Se o provador de teorema falar que isso é uma tautologia, é um teorema, a gente chega à conclusão então que o original era uma contradição. Beleza? Se ele falar que isso aqui é counter satisfiable, a gente vai chegar à conclusão que a negação pode ser verdadeira ou falsa, assim como a proposição inicial. Então a gente vai chegar à conclusão que isso aqui é uma contingência, ok? Então vamos rodar aqui e vamos ver o resultado. Vamos lá. Aqui está. Ele me falou que é um teorema, ou seja, ele chegou à conclusão que isso aqui é uma tautologia. Só que isso aqui é a negação da proposição que a gente tinha. Ora, se a negação da proposição que a gente tinha é uma tautologia, a gente chega à conclusão que aquela proposição que a gente tinha, que é essa aqui, né, sem essa negação na frente, é uma contradição. E foi exatamente a resposta que nós chegamos para o exercício 1C. Ok? Por fim, vamos a um último teste, vamos fazer o exercício 1B. Né? Vou lá copiar.
Então já estou aqui com a proposição a ser testada no exercício 1b. Então o que eu vou fazer? Aqui era E, né? Então vou botar o E. O OU é a barrinha vertical. E aqui o condicional. Beleza? Vamos rodar e ver a resposta do TP-TP. Opa, tá aqui a resposta TP-TP, ó, é counter satisfiable. Então já chegamos à conclusão que o exercício 1b não é uma tautologia. Se não é uma tautologia, pode ser contradição ou contingência. Então o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz no último exercício, eu vou negar isso tudo. Então vou colocar isso tudo entre parênteses e um não na frente. Ah, só uma dica que pode ter passado despercebido, não, eu tenho que digitar o tio e depois dar um espaço, né, para ele aceitar, porque senão ele fica esperando que você coloque uma vogal depois, alguma coisa, para ver se o caractere é acentuado ou não. A mesma coisa que vocês faziam no Word, né, quem já digitava isso no Word para colocar o tio, é a mesma coisa, você digita o tio e dá um espaço. Mas enfim, então aqui nós estamos negando a nossa proposição inicial, né, para decidir então se ela é uma contradição ou uma contingência. Se a negação aqui for tautologia, é sinal que a inicial era uma contradição, como foi o exercício anterior. Se a negação também for counter-satisfiable, então a gente chega à conclusão que o exercício é uma contingência. Ok? Então vamos lá, vou rodar aqui. Tá aqui, counter-satisfiable. Isso significa então como tanto a proposição negada, que é essa aqui, quanto a proposição original, que era essa aqui, são counter-satisfiable. Isso significa que essa proposição aqui, né, que é a proposição do exercício 1b da lista 2, é uma contingência. Ok? Bom, para finalizar, né, essa nossa primeira aula prática aí com o provador de teoremas, nós vamos fazer um teste no qual nós vamos criar um sistema de fato lógico com axiomas, né, para verificar a validade de argumentos. Né? Na verdade, isso aqui é a base para o resto da disciplina. Né? A próxima parte da disciplina que a gente vai ver é exatamente a verificação se um argumento é válido. Então, como que funciona? Na verdade, nós temos um sistema lógico, onde nós temos algumas proposições dadas como verdade, ok? Que é o que a gente chama de axiomas, que são essas proposições que a gente está falando. Olha, considere isso aqui verdade. Então, eu vou falar para o meu sistema que eu tenho dois axiomas. Quais são esses dois axiomas? O primeiro axioma diz que quando está frio ou chovendo, eu sinto preguiça. Isso eu estou falando para ele, ó, considere que isso é verdade. Isso é uma característica minha, beleza? Isso não é um teorema, porque isso não é verdade para todo mundo. Isso é uma característica minha. Então isso é um axioma que eu estou falando para o sistema. Considere que isso é verdade, porque eu estou te falando isso. Quando está frio ou chovendo, eu sinto preguiça. Ok? Um outro axioma que eu vou falar para o sistema é: olha, hoje está frio, mas não está chovendo. Então eu vou falar para ele: olha, considere que isso é verdade. Isso também não é um teorema. Por quê? Porque isso depende do dia, depende da hora do dia. Então ele não tem como saber de antemão se isso é uma verdade absoluta. Isso não é uma verdade absoluta. Né? Eu estou falando para ele, considere que isso é verdade. Então eu vou passar para ele esses dois axiomas. Que quando está frio ou chovendo eu sinto preguiça, e que hoje está frio, mas não está chovendo. E aí eu vou fazer uma conjectura. Ou seja, o que é uma conjectura? Eu vou perguntar para ele se eu posso concluir isso aqui. E aí eu vou perguntar para ele, vem cá, eu posso concluir que eu sinto preguiça? E aí ele vai me responder se sim ou não. Beleza? É isso que a gente vai fazer nesse teste agora. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso que está aqui em linguagem natural para uma linguagem lógica, né? Para uma formalização em lógica de predicados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar de F a proposição está frio, né? F de frio. C a proposição de está chovendo, C de chovendo. E P, o fato de eu sentir preguiça, né? P de preguiça. Então, isso aqui, nosso primeiro axioma ficaria como? Quando está frio e chovendo, eu sinto preguiça. Ou seja, se F e C, se frio e chovendo, então preguiça. Isso é um axioma.
Hoje está frio, mas não está chovendo, ou seja, F de frio e não C de não chovendo. Isso vai ser outro axioma. E a minha conjectura é que eu estou com preguiça, então é simplesmente P. E aí eu vou perguntar para ele se eu posso assumir ou não esse P. Beleza? Então, o nosso sistema lógico nós vamos testar vai ser composto por dois axiomas e uma conjectura. Tranquilo? Então vamos lá para o TP-TP testar isso aqui. Então vamos lá, já copiei, né? Já tinha o código pronto, copiei aqui para o TP-TP, vamos só passar pelo código. Então nosso primeiro, ó, note, FOF, o nome que eu dei para essa proposição aqui foi regra da preguiça, que é uma regra que diz quando eu tenho preguiça, né? Essa regra é um axioma, lembrem, não é uma conjectura. Eu não estou perguntando isso ao TP-TP. Eu estou falando para o TP-TP, assuma que isso é verdade. Ok? Então, estou falando para ele, assuma que se F e C, então P. Ou seja, isso aqui é para representar que se está frio e chovendo, eu tenho preguiça. Beleza? A minha segunda regra eu chamei de tempo hoje, né, que também é um axioma, que fala que hoje está frio e não está chovendo. Ou seja, F e não C. Beleza? E por fim, eu pergunto para ele sobre o meu estado, né? Lembrando sempre que esses nomes aqui eu escolhi, mas eu poderia colocar qualquer outro nome, tá? Não faz diferença. Isso aqui faz diferença. Isso aqui, eu estou falando que isso aqui é a conjectura, ou seja, o que eu estou falando para o TP-TP? Olha, considerando esses dois axiomas aqui, considerando que essas duas coisas que são verdade, eu posso concluir que eu estou com preguiça, né? Eu posso concluir P, sim ou não, ok? Então, por isso que eu estou falando aqui conjectura. Tranquilo? Cada vez que você colocar um sistema lógico aqui, só pode ter uma conjectura. Na verdade, se tiver mais, ele vai ignorar, ele vai verificar a primeira conjectura, beleza? Ele só verifica uma conjectura por vez. Ok? Então vamos rodar aqui e vamos ver a resposta dele. Opa, a resposta foi que deu erro na linha 3. Vamos lá na linha 3. Ah, tá. Porque na hora que eu copiei, ó, copiou um monte de espaço no final da linha. Então a gente tem que apagar esses espaços, tá vendo aqui, ó? Ó, tem um monte de espaço aqui no final da linha. Eu vou apagar esses espaços, beleza? Não pode ter esse monte de espaço. Cuidado na hora de copiar, né? Que eu fiz Ctrl C, Ctrl V, e aí ficou esse monte de espaço. Deixa eu ver as outras linhas se tem esses espaços. Aqui só tem um, acho que não vai dar problema. Aqui só tem um, acho que não vai dar problema. Então eu vou rodar de novo agora. Ok. Então run. E aí está. Ele me fala counter satisfiable. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que, dados esses axiomas aqui, eu não posso concluir a verdade dessa conjectura. E de fato eu não poderia mesmo, né? Porque a primeira regra fala que se estiver frio e chovendo, então eu tenho preguiça. E a segunda fala que está frio, mas não está chovendo. Ora, então eu não posso concluir que eu tenho preguiça. Agora vamos fazer um teste, que é uma falácia que a gente sempre pensa. Ah, se eu não posso concluir que eu estou com preguiça, então eu posso concluir que eu não estou com preguiça? A resposta para isso nós já vimos em aula, é não. Né? Eu só estou falando o quê? Que se estiver frio e chovendo, eu tenho preguiça. Mas eu não falo nada que eu não tenho preguiça em caso contrário. Perfeito? Então, esse teste aqui, ó, agora eu vou perguntar para ele, eu posso concluir que eu não tenho preguiça? Se eu estiver certo, ele vai falar não, ou seja, vai dar a resposta também counter satisfiable. Então vamos lá, vamos rodar aqui o sistema. Aí está, ó, counter satisfiable. Ou seja, o que ele está falando agora? Que, dado esses dois axiomas aqui, o primeiro, se está frio e chovendo, eu tenho preguiça. E o segundo, que está frio e não está chovendo, eu também não posso concluir que eu não tenho preguiça. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui e vamos falar que está frio e chovendo. E vamos perguntar se eu posso concluir que eu tenho preguiça. Ora, pelo
que a gente estudou, a gente viu, né, que se está frio e chovendo, então eu tenho preguiça. Depois estou falando, olha, está frio e chovendo. Eu posso concluir que eu tenho preguiça? Nos parece natural que sim, né? E a gente vai ver na próxima aula exatamente como fazer o uso dessas deduções, né? O processo dedutivo para isso. Mas então, vamos só rodar aqui que agora ele deve sim me falar que isso aqui é um teorema. Ou seja, que dado que é verdade que hoje está frio e chovendo, e dado que é verdade que se está frio e chovendo eu tenho preguiça, eu posso concluir que eu tenho preguiça. Beleza? Então vamos rodar aqui e vamos olhar a resposta. Está demorando um pouquinho, talvez minha internet tenha caído. Não, não caiu. Então vamos lá. Aqui está, ó. Está me falando que é um teorema. Ou seja, dado aqueles dois axiomas, eu posso concluir a conjectura que eu coloquei aqui, né? E aí a gente pode fazer vários outros testes. Por exemplo, vamos mudar esse axioma aqui, ó. Vou chamar esse axioma aqui de eu hoje. Eu não precisava nem mudar o nome, tá? Estou mudando só para a gente não confundir as coisas. Então vamos supor que eu esteja falando com ele, olha, toda vez que está frio e chovendo eu tenho preguiça e hoje eu não estou com preguiça. Será que com isso eu posso concluir do tempo aqui? Tempo hoje. Será que com isso eu posso concluir que hoje está frio? Ou seja, eu estou falando que toda vez que está frio e chovendo, eu tenho preguiça. Eu não estou com preguiça. Eu posso concluir que está frio? Eu acho que não, né? Eu acho que eu não tenho como concluir isso. Vou rodar aqui e vamos ver qual que vai ser a resposta dele. A resposta dele é counter-satisfiable, ou seja, eu não posso concluir que hoje está frio, considerando apenas que se estiver frio e chovendo eu tenho preguiça e que eu não estou com preguiça. Agora, eu posso concluir que não está frio? Ou seja, uma vez que eu não estou com preguiça e sempre que está frio e chovendo eu tenho preguiça, eu posso concluir que não está frio? E aí, o que vocês acham? Vou rodar aqui e tenho certeza que algumas pessoas vão se surpreender com a resposta. A resposta é não. Eu não posso concluir que não está frio. Por que eu não posso concluir que não está frio? Porque o fato de eu não sentir preguiça significa que não está frio e chovendo ao mesmo tempo, né? Mas pode não estar frio, né? E não está chovendo. Então, na verdade, o que eu posso concluir é isso aqui, ó. Não, frio e, cadê o E comercial? E chovendo, ok? Agora, se eu rodar aqui, ó, ele vai me falar que sim, isso é um teorema. Por quê? A gente vai ver na próxima aula que isso aqui é uma regra, né? É provado, né? Uma regra de inferência. Na verdade, a gente já até provou isso aqui, né? Que se F e C, então P e não P, então eu tenho não F e C, ok? Então, o que ele falou aqui? Que se está frio, toda vez que está frio e chovendo eu tenho preguiça, e hoje eu não estou com preguiça, então eu concluo que não é verdade que está frio e chovendo, ok? Mas eu não consigo concluir só o não frio sozinho ou só o não chovendo sozinho, né? A gente viu isso no teste anterior, ok? Então, pessoal, é isso, né? Que a gente tem para falar sobre o TPTP. Na verdade, sobre o uso, né, de uma forma mais ampla assim, de provadores de teorema. Né? Então, a gente viu como, com o TPTP, a gente pode verificar se uma implicação lógica é válida, como a gente pode verificar se uma equivalência lógica é válida, como a gente pode verificar se algo é uma tautologia, uma contingência ou é uma contradição. E fizemos um primeiro testezinho aqui
um sistema lógico, né, onde nós temos axiomas e verificamos se uma determinada conjectura é ou não um teorema com base em um determinado número de axiomas, ok? Então, assim, quais são os próximos passos? Fazer a atividade avaliativa da semana. O que é a atividade avaliativa da semana? Nós vamos pegar alguns exercícios que nós já fizemos nas semanas anteriores, só que nós fizemos manualmente, né? Exercícios de provar, de verificar se uma implicação lógica é verdade ou uma equivalência lógica é verdade, além de exercício de verificar se algo é tautologia, contingência ou contradição, que nós fizemos manualmente, só que agora vocês vão fazer usando TP-TP. E aí o que eu quero como resposta de cada questão? Para cada questão você vai lá no TP-TP, faz o códigozinho testa, e aí você vai copiar na resposta o código TP-TP que você fez e a conclusão que você chegou. Então você vai chegar, por exemplo, eu dei lá uma proposição e perguntei se aquilo é tautologia, contingência ou contradição. Aí você foi no TP-TP, colocou o código, rodou e o TP-TP te deu como resultado o teorema. Então você chegou à conclusão que aquilo é uma tautologia. Aí o que você vai fazer? Você vai copiar o código que você fez no TP-TP, colocar lá na resposta e falar, olha, fiz esse código aqui no TP-TP, o TP-TP me respondeu que isso é um teorema. Logo, cheguei à conclusão de que se trata de uma tautologia. E por aí vai. Beleza? Então, a resposta, o que eu quero que vocês postem no Ava é esse arquivo com os códigos do TP-TP e as conclusões que vocês chegaram executando aquele código. Ok? Então é isso, galera. Tá, o pessoal que não tem acesso a computador, que na verdade, pelo que me foi falado, eu acho que já está contornada essa questão, eu acho que está todo mundo com acesso, mas caso ainda tenha alguém sem acesso a computador, é meio chato de digitar isso no celular, mas funciona normalmente no celular. Na verdade, isso é um browser, né? Qualquer aparelho que vocês tenham que abra, que navegue na internet, navegue HTTP, vai rodar, né? Então, para quem está fazendo celular e quiser fazer à mão, tal, o que você pode fazer? Faz o código em TP-TP lá no celular, testa, e aí no papel você copia o código, fala as suas conclusões, tira uma foto e me manda. Beleza? Não tem problema nenhum. Mas vai ser necessário algum dispositivo que te permita acessar o TP-TP para testar. Né? Porque esse é o objetivo dessa aula, né? A gente começar a ter contato com ferramentas. Caso alguém não tenha acesso à internet de jeito nenhum, nem por celular, nem por computador, aí entre em contato comigo que nós vamos avaliar o que pode ser feito, ok? Então é isso, bom trabalho a todos e principalmente divirtam-se. Vejam que lógica é divertida. Legal? Um abraço a todos e cuidem-se.